Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à sessão de hoje com o mote Inspirar Ambientes Saudáveis, uma iniciativa da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, em colaboração com o município de Braga, a Unidade Local de Saúde de Braga e a Coordenação Regional de Saúde Mental do Norte. Celebramos hoje o Dia Mundial da Saúde Mental, este ano dedicado à saúde mental nos locais de trabalho. Esperamos com esta sessão promover conversas inspiradoras e partilhar práticas promissoras. Por uma situação imprevista de última hora, houve necessidade de alterar o programa e não poderemos contar com a presença do professor Miguel Xavier. Para a sessão de abertura, chamo agora ao palco o Dr. Domingos Sousa, Presidente do Conselho de Administração da ULS de Braga. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Coordenador de Saúde Mental da Região Norte, o professor Pedro Morgado. Cumprimento os senhores autarcas aqui presentes. Cumprimento os senhores presidentes da ARS, também aqui presentes. Excelentíssimos senhores vogais do Conselho de Administração da ULS de Braga. O excelentíssimo senhor diretor do Serviço de Psiquiatria da ULS de Braga, Dr. António Cepa. Excelentíssimo senhora coordenadora do CRI da ULS de Braga, Dra. Sónia Azeia. Cumprimento também todos os convidados e participantes neste evento, a quem agradeço a todos. E cumprimento também de uma forma muito especial os profissionais da ULS de Braga. Muito bom dia. Congratulo e agradeço à Coordenação Nacional por ter escolhido Braga para a comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental e por nos ter escolhido neste momento para reflexão e partilha de conhecimento. Agradeço a oportunidade de podermos partilhar as estratégias que estamos a desenvolver nesta área, bem como a possibilidade de dar a conhecer a abordagem colaborativa que estamos hoje aqui a afirmar com os municípios da nossa área de intervenção e com a comunidade. Este dia chama a atenção pública para esta questão que é global, a saúde mental. Identificámo-la como uma causa comum que ultrapassa barreiras culturais, políticas e socioeconómicas, pelo que devemos combater o preconceito e o estigma à volta da sociedade da saúde psicológica. Nesse sentido, importa criar estratégias descentralizadas que envolvam toda a comunidade, uma responsabilidade que é de todos, de forma a que possamos inspirar ambientes saudáveis para a promoção da saúde e prevenção da doença. As perturbações de natureza mental estão a crescer e os distúrbios mentais, independentemente da sua gravidade, são uma das principais doenças incapacitantes. Cientes da necessidade de dar as melhores respostas a estes problemas, a ULS de Braga reorganizou o seu modelo de prestação de cuidados na área da saúde mental, com a criação do Centro de Responsabilidade Integrada, o CRI, e equipas comunitárias de saúde mental com autonomia funcional e técnica. Este modelo assenta no modelo de gestão por objetivos, com o propósito de melhorar a acessibilidade dos utentes e a prestação de cuidados, aumentando a produtividade, a eficiência e a eficácia dos recursos nos domínios da promoção, da prevenção e do tratamento da doença mental. Garantimos cuidados centralizados com maior ênfase na pessoa do que na doença. Este modelo surge da vontade dos profissionais e da motivação de fazer diferente. As equipas comunitárias de saúde mental, constituídas por equipas multidisciplinares com experiências em ambientes hospitalares e dos cuidados de saúde primários, em que inclui médicos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos superiores, aqui destaco psicólogos, técnicos superiores de saúde e técnicos superiores gerais, psicólogos, assistentes sociais e assistentes técnicos e técnicos auxiliares, em que visam sinergias e complementaridade de cuidados, numa abordagem da pessoa com doença mental, de acordo com o modelo de recuperação total da pessoa, assente em intervenções diferenciadas com as estruturas e com a comunidade. Os municípios passam a ter ainda um papel mais ativo na promoção da saúde e na prevenção da doença. E na educação da área da saúde mental, de forma a aumentar a consciencialização e a literacia da comunidade.
A cooperação entre as partes e a prevenção atua na resolução de problemas sociais de integração através da resposta em rede, participação na intervenção terapêutica, de reabilitação e de reintegração psicossocial, com vista ao tratamento de integração da pessoa com doença mental. As intervenções vão desde a educação, a sensibilização, formação, prevenção e resolução de problemas sociais, participação social, de forma a aumentar a consciencialização e a literacia da saúde mental, combater o estigma social e promover a integração de pessoas com doença mental na comunidade e no mercado de trabalho. A nossa estratégia de atuação centra-se numa abordagem colaborativa, com todos, para desenvolver e aplicar políticas e programas que promovam a saúde mental positiva. Este é o momento de juntar esforços entre todos os serviços, dos serviços de saúde, dos municípios, IPSS, Segurança Social, para que daqui resulte uma estratégia concertada para a saúde mental, em que estejam focados nas pessoas. Muito obrigado. Para nos dar as boas-vindas, chamo também ao palco o professor Dr. Pedro Morgado, em representação da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Bom dia a todas e a todos. Eu ia começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS Norte, que está a chegar e que vai estar connosco ao longo desta sessão. Cumprimentar o Sr. Presidente da OLS de Braga, o Dr. Domingos Sousa. Cumprimentar os membros da Coordenação Nacional e das Coordenações Regionais, das Coordenações Regionais de Saúde Mental. Não está só cá o Norte, também temos as outras coordenações regionais representadas. Cumprimentar os seus presidentes, vice-presidentes, vereadores dos municípios de Barcelos, Póvoa de Lanhoso, Terras de Douro, Amares, Vieira do Minho, Vila Verde e Braga, e reforçar a importância da vossa presença nestas celebrações. Julgo que é a primeira vez que nós temos tantos municípios numa comemoração nacional do Dia Mundial da Saúde Mental. Gostaria de cumprimentar os senhores membros do Conselho Regional de Saúde Mental do Norte, cumprimentar os excelentíssimos senhores diretores de Serviço de Psiquiatria e de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, neste particular um cumprimento especial para o Dr. Sousa Cepa, que dirige o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga, cumprimentar todos os representantes das entidades públicas e particulares aqui presentes. Minhas senhoras e meus senhores, hoje celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental, um dia que foi instituído em 1992 e que tinha o propósito de celebrar a saúde mental, disseminar informação acerca da saúde mental, mas também combater de uma forma ativa o estigma que existe em torno da saúde mental. Como já foi informado e por motivos imprevistos, o professor Miguel Xavier, Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental, não pode estar aqui presente nesta sessão, mas incumbiu-me de vos enviar os seus cumprimentos, naturalmente, nomeadamente ao município de Braga, ao LS de Braga, por terem acolhido estas comemorações, e incumbiu-me também de representar a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, endereçando algumas mensagens que nos parecem, neste momento, muito cruciais. Mais de 30 anos depois de termos assinalado o primeiro Dia Mundial da Saúde Mental, este tema tem hoje mais visibilidade do que nunca. O potencial de termos um número muito significativo de pessoas e de instituições alinhados no objetivo de promover a saúde mental nos mais variados contextos é algo que é extraordinariamente valioso, é algo que é muito virtuoso e é algo que não pode deixar de nos convocar para a necessidade de olhar para o caminho que já percorremos e identificar o muito que ainda está por fazer. E fazê-lo com estratégia, fazê-lo com base na melhor evidência científica, fazê-lo resistindo às tentações que são muitas vezes imediatistas, que são muitas vezes irrefletidas, que são muitas vezes propagandísticas e que também contaminam, é preciso dizê-lo, algumas narrativas da saúde mental. E, portanto, é preciso fazê-lo sob estratégia. E é sobre estratégia que nós também vamos falar hoje.
Uma boa parte daquilo que uma sociedade pode fazer pela promoção da saúde mental está fora dos sistemas de saúde. E é por isso que a saúde mental deve ser uma prioridade em todas as políticas públicas, nas políticas de educação, nas políticas de saúde, nas políticas de urbanismo, nas políticas de habitação, de trabalho, de segurança ou proteção social. Por muito que exista uma tendência para associar, muitas vezes de forma simplista, a saúde mental com escolhas pessoais, a verdade é que ela está dependente de uma multiplicidade de fatores que incluem a herança genética, as experiências em idade precoce, as privações cognitivas, afetivas, materiais, em suma, as condições de vida. Trabalhar na saúde mental é trabalhar em todas estas questões. Importa também salientar que, apesar de existirem fatores de risco que são contextuais, a doença mental pode surgir em qualquer pessoa, independentemente da sua realidade socioeconómica, da sua condição laboral, da sua rede familiar, das suas opções políticas, religiosas, das suas características individuais. E também importa salientar que a doença mental tem um impacto profundo nas pessoas, nas famílias, na sociedade. E que, como dizia o Sr. Presidente do Conselho de Administração, a doença mental é responsável pelo maior número de dias saudáveis perdidos. Tem uma carga brutal na nossa sociedade. Os seus custos diretos e indiretos são muito significativos e, portanto, trabalhar a saúde mental não fica caro. O que fica caro, verdadeiramente, é o peso da doença na nossa sociedade e nas pessoas a quem nós devemos cuidados. E por isso, enquanto sociedade, nós temos a obrigação de garantir que identificamos, que diagnosticamos, que tratamos e que acompanhamos adequadamente aqueles que vivem com doença mental. Em 2021, foi criada a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, com o objetivo de acelerar a execução do Plano Nacional de Saúde Mental, de garantir que o sistema se transforma para promover cuidados integrais na área da saúde mental, baseados na melhor evidência e alinhados com as perspectivas e práticas internacionais mais avançadas. O financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, está a permitir um investimento sem precedentes na saúde mental. Na requalificação da rede de infraestruturas, com a construção de 5 novas unidades de internamento de proximidade, com a construção e reabilitação de unidades de ambulatório, com a requalificação de serviços de internamento já existentes e também com a construção de novas unidades de psiquiatria forense em Lisboa, Porto e Coimbra. Está a ser feito um investimento sem precedentes na mudança dos paradigmas de trabalho em saúde mental, com uma maior integração dos cuidados de saúde primários com os serviços hospitalares, com a criação de unidades de intervenção de proximidade centradas na comunidade e com a constituição de equipas comunitárias de saúde mental, 40 das quais financiadas diretamente pelo PRR. Está a ser feito um investimento sem precedentes na introdução de novos modelos de gestão dos serviços de saúde mental, com a constituição dos Centros de Responsabilidade Integrados, os CRIs, que estão neste momento numa fase piloto em 15 unidades locais de saúde a nível nacional. É, como eu dizia, um investimento sem precedentes, que ajuda a recuperar o atraso estrutural que se verificava nesta matéria, mas é preciso dizê-lo, está muito aquém daquilo que é necessário fazer, está muito aquém daquilo que nós devemos às pessoas com doença mental. Estas comemorações acontecem em Braga, na região norte, no Minho, e, portanto, vale a pena revermos o investimento que tem sido feito a norte e que tem acompanhado a política nacional, que resulta de um alinhamento de visões entre todas as entidades envolvidas, o Ministério da Saúde, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, as ARS, as Unidades Locais de Saúde, os municípios. Há aqui uma partilha de responsabilidades e, portanto, os resultados são de todos aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente nesta construção. Ao mesmo tempo, construímos novas unidades de internamento em Santo Tirso, em Matosinhos e na Vila da Feira. Integramos o Hospital Psiquiátrico Magalhães Lemos na ULS de Santo António. Ao mesmo tempo que implementamos equipas comunitárias financiadas pelo PRR no Nordeste, em Trás-os-Montes, em Entre Douro e Volga, em Braga, em Guimarães e no Alto Minho,
promovemos a transformação dos serviços locais de saúde mental em toda a região, com vista a um trabalho multidisciplinar centrado no utente, por setor geodemográfico e em proximidade comunitária. Ao mesmo tempo que construímos novas unidades de ambulatório em Gondomar e em Famalicão, renovamos os equipamentos existentes em Vila Real, em Bragança, em Guimarães e em Vila Nova de Gaia. Em paralelo, estamos a promover, na região norte, a constituição de 5 CRIs, projetos piloto, e celebraremos hoje, aqui em Braga, a assinatura de um protocolo de colaboração com os municípios que estão envolvidos. E permitam-me que, a este propósito, vos conte um pouco da transformação que agora acontece em Braga e que sei que a doutora Sónia Azanha, que intervirá mais tarde, não vos iria contar, naturalmente, por alguma modéstia em relação ao trabalho que foi realizado ao longo destes meses. Desde fevereiro de 2024, quando foi publicada a portaria que selecionou a ULS de Braga para avançar com um projeto piloto de CRI de saúde mental, os profissionais do Serviço de Psiquiatria, com a liderança da doutora Sónia Azanha e em conjunto com o Conselho de Administração, reorganizaram a prestação de cuidados, criaram equipas comunitárias para operar nas diferentes áreas geográficas servidas pela ULS de Braga. As pessoas com patologia mental grave passaram a ter terapeutas de referência. Realizaram-se pela primeira vez em décadas visitas domiciliárias para a prestação de cuidados de saúde mental em proximidade. Transformou-se a realidade da prestação de cuidados para melhorar a saúde daqueles que vivem com uma doença mental. O investimento que está a ser feito, com a colaboração ativa dos profissionais de saúde e com o seu envolvimento nos processos de gestão através do CRI de saúde mental, produz resultados que se medem no melhor controle das doenças, no aumento da qualidade de vida das pessoas, no trabalho para a sua recuperação total, com integração nos seus contextos de vida comunitária. É uma transformação verdadeiramente virtuosa que traz benefícios inequívocos para as pessoas e para a sociedade. E, simultaneamente, é um contributo muito relevante para a retenção de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, algo que, naturalmente, também nos preocupa na área da saúde mental, onde nós temos que criar condições para que os profissionais sejam envolvidos nos processos de gestão e sejam, desta forma, mais gratificados naquela que é a sua ação e o seu trabalho diário em prol da saúde mental. Os próximos anos serão decisivos para que o Plano Nacional de Saúde Mental possa ser implementado. E as prioridades são 4. Em primeiro, concluir a reforma da saúde mental até ao final de 2026, o que implica cumprir todas as metas do PRR e reorganizar os serviços locais de saúde mental. Disseminar os CRIs... Está aqui um telemóvel que não é... Disseminar os CRIs a todos os serviços do país, incluindo os serviços de psiquiatria da infância e da adolescência. Reforçar a resposta às perturbações mentais comuns nos cuidados de saúde primários. E, em quarto lugar, incrementar os programas de promoção e prevenção, nomeadamente nas áreas perinatal, escolar e laboral. Deixem-me dizer-vos que a reforma de saúde mental, e eu aqui represento a Coordenação Nacional, é um movimento descentralizado. Não depende da coordenação nacional, depende do trabalho que é feito no terreno por todos aqueles que operam nesta área. E por isso este é o momento de nós agradecermos a todos os municípios e à ULS de Braga, neste caso concreto, pelos compromissos que hoje firmam e que são fundamentais para a concretização da reforma da saúde mental. Esta reforma da saúde mental tem assegurado o apoio político à sua concretização. Há aqui uma continuidade naquilo que é o modelo de trabalho e naquilo que é o Plano Nacional de Saúde Mental. No entanto, nós precisamos muito da vossa ajuda. Precisamos da ajuda dos municípios, precisamos da ajuda de todas as unidades locais de saúde, precisamos da ajuda de todas as estruturas da comunidade, porque sem o vosso trabalho não será possível uma saúde mental moderna e que respeite os direitos humanos das nossas populações. A terminar, gostaria de, em meu nome pessoal, em nome do professor Miguel Xavier, agradecer a todos os profissionais de saúde mental, pessoal administrativo, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos de medicina geral e familiar,
psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, assistentes operacionais, técnicos de saúde. É com o vosso trabalho e dedicação que garantimos todos os dias os cuidados que são necessários, e é com o vosso trabalho e a vossa mobilização que construiremos os cuidados de saúde mental que são necessários para um futuro melhor para todos. Muito obrigado. Vamos agora passar à mesa redonda antes da assinatura do protocolo, uma vez que aguardamos alguns representantes dos municípios. Nesta conversa, iremos refletir sobre a promoção de ambientes saudáveis nos locais de trabalho. Chamo ao palco Doutora Filipa Palha, Presidente da Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Trabalho, Doutora Joana Menezes Fernandes, Administradora Executiva da Faz Cultura, Empresa Municipal de Cultura de Braga, Engenheiro José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Domingos da Silva Teixeira, Dr. Pedro Moura, psiquiatra da ULS do Baixo Alentejo, que se junta virtualmente. A moderar a sessão, o professor Joaquim Gago, da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Uma cadeira, não é? Dr. Pedro Moura. Muito bom dia a todos os presentes. Começo por salientar a reforma de saúde mental que se tem vindo a fazer. Portanto, o meu nome é Joaquim Gago, pertenço à Coordenação Nacional de Saúde Mental e sou psiquiatra. E também o trabalho que se tem feito na região norte e também, obviamente, aqui em Braga. E desta forma, cumprimento de todos e todos presentes e passo ao debate que nós vamos fazer, que é sobre o tema este ano da Organização Mundial da Saúde para o Dia Mundial da Saúde Mental, sobre dar prioridade à saúde mental nos ambientes de trabalho. É esse debate que nós vamos fazer aqui com os ilustres convidados, que eu passo a apresentar de uma forma muito breve. Temos um colega que está online, que está em Beja, e começo por apresentar, à minha direita, José Teixeira, aqui de Braga, empresário de Braga, administrador e presidente do Conselho de Administração de diversas empresas, do grupo DST, que significa o nome do pai, Domingos da Silva Teixeira, nome da empresa, e que tem desenvolvido programas exemplares de desenvolvimento social, cultural na empresa, e que iremos falar sobre isso. À minha esquerda, Filipa Palha, professora universitária e presidente da Encontrar-se, e que tem particulares responsabilidades na ACM, que é a Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho, que também agradeço a sua presença. E a Joana Menezes, que pronto, trabalha na área da cultura, é atualmente administradora executiva da Faz Cultura, da Empresa Municipal da Cultura de Braga, envolvida aqui em vários projetos, nomeadamente na capital, projeto Braga 25, Capital Nacional da Cultura, e proposta para a capital europeia. E o nosso colega, que também agradeço, Pedro Moura. Está-me a ouvir bem, Pedro? Só para ver se ouvimos o seu som. Sim? Muito bem. Sim. Obrigado. Que passa a apresentar, psiquiatra da ULS do Baixo Alentejo, com investigação e intervenção na área da promoção da saúde mental e prevenção de riscos pós-profissionais, com um projeto muito interessante, que depois irá falar também do Progepsi, nesta área de promoção da saúde mental pós-trabalhadores. E dando início ao nosso debate, vou começar pela ordem que está no programa, pelo José Teixeira, com a seguinte pergunta, que é o papel das empresas na comunidade e na promoção do bem-estar e da cultura. Olá, muito bom dia a todos. Agradeço o convite ao professor Pedro Morgado e a vocês todos. Bom, este é um dos temas tabus e, na realidade, o grupo este mês faz sempre o mês de outubro o mês da saúde, nós chamamos toda a saúde, trabalhamos muitas doenças mentais nos anos anteriores e estes anos estamos a trabalhar alguns tabus, nomeadamente os ligados, também ligados aos sexuais. É interessante esse tipo de tabu ser discutido e ser normalizado, como há uns anos a esta parte tentamos normalizar a conversa sobre o bem-estar
no que diz à saúde mental. E, portanto, não criar aqui biombos, medos para as pessoas serem estigmatizadas e, portanto, elas encobrem o que sentem e isso implica um estado de presentismo, um estado e absentismo que tem um dano absolutamente incrível para a economia. Quando as empresas não percebem que o interesse é humanístico, e a linguagem tem de ser utilitária. Eu que, do ponto de vista filosófico, não tenho nada a ver com o utilitarismo, sou muito mais da vida boa e da virtude aristotélica. Mas, na realidade, há aqui um sentido utilitário porque o absentismo tem um custo imenso para as empresas. E, portanto, as empresas precisam de saber isso, precisam de investir na saúde, na prevenção da saúde. E, por falar em prevenção da saúde, na realidade, a nossa parceria com ele Encontrar-se tem uns anos, não sei bem quantos anos é que tem, mas tem muitos anos, em que fazemos, na realidade, um curso incrível que sob o chapéu da caixa de ferramentas, digamos, e a caixa de ferramentas é uma boa metáfora porque os nossos pedreiros, os nossos carpinteiros, os nossos trabalhadores, todos eles têm uma caixa de ferramenta e sabem para que é que ela serve. E nós tratarmos exatamente estes incidentes que temos, por às vezes alguns acidentes que ou uma entorse, ou um passo em falso, ou até uma queda, ou outra coisa qualquer, e também termos a esse nível problemas de ansiedade que estão, de uma forma geral, a subir muito, numa espiral incrível nas empresas, na economia. Isto não se discute, não há regulação, o ACT não mede o papel das empresas e qual é o papel que as empresas têm nesta prevenção e, portanto, fica um bocadinho ao livre-arbítrio das empresas o que fazer. E isso é sempre um risco muito grande. Digamos, um risco da mão invisível, digamos. Eu acredito que é preciso Estado, que é preciso regulação, que é preciso aqui medidas que significam que imponham um determinado empurrão no sentido do bem-estar coletivo das pessoas e no bem-estar comunitário. Mas o que temos hoje, na realidade, nas empresas, é um aumento do stress, é um aumento da ansiedade e que tem a ver com o estado de governo das empresas e da economia geral. O que se passa é que os miúdos que entram na empresa, e não só miúdos, eles têm um processo de competição muito forte. E ao competirem muito por metas uns com os outros, desenvolvem aquilo que já veio de trás esta geração Z completamente absorvida, que é um estado de isolamento em relação às equipes. Cada um fica individualista. O individualismo surgido pelo Jeremy Bentham no utilitarismo, no tiro de partida para que todos sejamos felizes e, portanto, vamos em frente, vamos atingir os nossos objetivos, não interessam as regras, vamos caminhar até este ponto extremo do anarcocapitalismo do nosso Elon Musk e, portanto, bora para ir para a frente, esqueçamos aqui assim as regras. E no trabalho está a acontecer esse tipo de competição. As pessoas escondem, a entreajuda está a não ser visível, e ao não existir a entreajuda não existe esse espaço comunitário, que é o que deve ser uma empresa, e não aquilo que eu há pouco, numa outra intervenção, eu falava que a empresa não deve ser, nem os departamentos das empresas devem ser hipódromos, onde os trabalhadores são cavalos e que alguém está a apostar em quem é que chega primeiro. E isso é, de facto, um dano absolutamente incrível. Nós temos de refletir sobre isso e nós no grupo refletimos muito num mecanismo, outra vez utilitário, é dizer, epá, nós não podemos ter as pessoas de baixa médica. Então, como é que fazemos essa prevenção? Nós não tínhamos há uns anos ninguém em apoio psicológico, hoje temos mais de 90 trabalhadores em apoio psicológico porque naturalizou-se esta discussão, abriu-se. Hoje já ninguém tem medo nos nossos kaizens, que nós fazemos todas as quintas-feiras, produtos de textos que são enviados por eles e, portanto, há muita gente que envia textos sobre estes temas porque quer discutir e como se abriu, como essa discussão está aberta a todos, já não há, de facto, essas linhas. Esse medo não existe e, portanto, as pessoas estão completamente à vontade. Posso fazer uma pergunta colocando-me no lugar, por exemplo, de um desses jovens que chega ao seu grupo a trabalhar e perguntava-lhe como responsável, em que medida, eu sei que tem muitas iniciativas de filosofia, de cultura, de literatura, e eu que tinha acabado de chegar à sua empresa achava isto muito estranho, porque tinha vindo a outra empresa que não havia nada disso, e perguntava em que medida é que a filosofia, a literatura e trazerem aqui estes textos para o dia-a-dia da empresa, isto contribui para o meu bem-estar? O que é que me respondia?
Pois o que lhe respondi é o seguinte, e respondia-lhe aquilo que a ciência evidencia. Há um ponto em que mesmo na física quântica a física para. E surge a metafísica. O que lhe respondo é que há coisas, para passar do finito para o infinito, para passar do visível para o invisível, você precisa da literatura. Você precisa de poesia. As empresas precisam de poesia. E isto não é... A criatividade não acontece sem poesia, sem filosofia. A filosofia é a ferramenta. Se quiser usar uma imagem de Nietzsche, é a ferramenta. É o ferro em brasa que tem de estar sempre presente. A dizer, olha, a leitura é mestre de tudo, ler é quase tudo, e é um processo que nós abrimos agora um espaço. Foi uma surpresa incrível e foi uma proposta de um trabalhador, não foi proposta de nenhum administrador, e isso deu-me um dos maiores gozos, que foi abrir bibliotecas em todos os estaleiros. E está a ser uma coisa, um fenómeno incrível. E depois, de repente, eu disse, olha, vou criar um módulozinho. Não, deixei ao livre de responsabilidade de cada um desenhar a biblioteca. Então, entra nos nossos estaleiros e tem biblioteca com alta literatura, não é com pão com manteiga. E as pessoas falam, e de cada vez... Olha, trouxeram um texto aqui há 15 dias sobre estes temas, a náusea do Sartre, esta vida sem sentido que os jovens têm, sem propósito, sem significado, esse vazio existencial, e é proposto pelos leitores. E depois trouxeram o Camus e a Simone de Beauvoir, e isto é... E depois nós conseguimos, nós que somos uns pedreiros, que fui um pedreiro no trabalho infantil, sou produto do trabalho infantil, colocamos um satélite em órbita que não era colocado há 30 anos. Ganhamos aquilo que hoje pode ser denominado de mudar o carro térmico para o carro elétrico na indústria da construção, que é duas agendas do PRR fortíssimas. E agora diz, porquê? É só sorte? É a cultura. É isso que lhe respondo. É o poder da cultura. Como trabalhador, ficava entusiasmado. Podia não ter percebido tudo o que me estava a transmitir, mas pelo menos ficava bastante entusiasmado com estas novas iniciativas. Mas aí, só mesmo para terminar, digo-lhe uma coisa, que é assim que nós temos um processo de acolhimento dos nossos trabalhadores. E a primeira coisa que nós lhe damos, além de apresentar a empresa, e depois temos 9 meses, é como o nascimento da a gestação de uma criança. São 9 meses de acompanhamento dos trabalhadores. E a primeira coisa que eles levam é uma coisa, é um fascículo que eu escrevi e que andava há uns anos à procura. Como nós estamos a construir agora um centro de formação, um técnico e outro teórico, eu que sou apaixonado pelas escolas gregas, pelo Liceu de Aristóteles, pela Academia de Platão, pelo o Pórtico dos Estoicos, pelo Jardim do Estoicismo, e de repente disse, não, é a escola de ST. E, portanto, eu dou-lhe a escola de ST. E a escola de ST tem artes e ciência, teoria e prática, liberdade e disciplina, com a filosofia na cobertura, com a poesia. Portanto, isto é a escola de ST. E se a sua escola, que é um tema que tem de ser trabalhado, que se a sua alma não bate com a nossa escola, então é melhor não entrar. Portanto, se você não gostar... Olha, eu não quero mesmo saber da poesia para nada. Pronto, então nós não queremos também. Esse não é o caso. Obrigado. E, óbvio, portanto, há pouco, no intervalo, falava com a Filipa Palha do seguinte. É óbvio, nós sabemos, pronto, que a maior parte da nossa vida é trabalhar, que a saúde, que o trabalho vai influenciar a saúde mental das pessoas e que se as pessoas não estiverem bem, se reflete na produtividade. Há imensos estudos sobre isto é óbvio. Está analisado com reflexos em vários índices. Hoje fala-se muito no índice ICG, em que as empresas têm responsabilidade no ambiente, no social, não só na área da gestão e da economia. E falávamos há pouco sobre a necessidade de ter mesmo medidas concretas e não apenas falar destas coisas. E é exatamente isso que eu pergunto à Filipa Palha, que tem neste momento a responsabilidade da Associação para a Promoção do Bem-Estar no Trabalho. Bom, antes de mais, bom dia a todos. Eu também agradeço o convite que me foi feito pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Cumprimento todos os presentes e aqui os meus colegas de mesa. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que é uma enorme satisfação estar em Braga. Eu sou de Braga, eu nasci cá, portanto é sempre bom voltar a casa. E, por outro lado, porque o primeiro projeto que nós fizemos de promoção na saúde mental no contexto de trabalho, um projeto financiado pela DGS, foi na Câmara Municipal de Vila Verde.
o tal que o Sr. Engenheiro José Teixeira contribuiu para no âmbito das parcerias para o impacto, e fizemos esse primeiro projeto na Câmara Municipal de Vila Verde. Um projeto integrado, que envolveu desde o Sr. Presidente à data todos os vereadores e todos os colaboradores. E, portanto, este é o princípio básico para que a transformação possa acontecer. A saúde mental faz parte da vida de todos e, portanto, não é nada que eu faça para os outros. É algo que nós temos que fazer todos em conjunto para que a diferença possa acontecer. Infelizmente, o estigma ainda é um obstáculo para que tal aconteça, porque eu que trabalho no tema da saúde mental no contexto de trabalho, passa a redundância, desde antes da pandemia ter exposto o tema e de repente se tornar mais visível, dos pedidos que nós tínhamos quando chegávamos às empresas era: não falem em saúde mental, falem bem-estar, falem outra coisa qualquer, falem felicidade, mas doenças e saúde mental não falam nisso. Ora, nós não falarmos, não darmos um nome a uma realidade que faz parte da vida do ser humano, quer dizer, como é que se imagina não haver saúde mental no ser humano? Quer dizer, não ser uma área da saúde a ser contemplada. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos perceber e aceitar que, na verdade, esta máquina extraordinária que nos faz mover diariamente tem várias peças, tem vários organismos, e um deles é a mente. Como é que ela não pode, de vez em quando, avariar? Como é que ela, de vez em quando, não desequilibra? Quer dizer, e esta normalização e esta literacia em saúde mental, como dizia há pouco o professor Pedro Morgado, convida a sociedade como um todo a manifestar-se, a interessar-se, a envolver-se. Portanto, não é por acaso que nós sabemos que o tema da saúde mental não se esgota na saúde e convoca todas as outras dimensões da sociedade. E, portanto, este claramente é um investimento que nós temos que fazer, que é tentar que as próximas gerações não nasçam e não herdem o estigma que todos nós temos no nosso DNA, quer queiramos, quer não. Eu nasci num hospital psiquiátrico, passa a redundância, eu sou filha de psiquiatra, neta de psiquiatra, a Casa de Saúde Bom Jesus foi onde eu brinquei desde que me lembro de existir, como o Conde Ferreira, também desde que me lembro de existir, como atender o telefone lá em casa quando as pessoas telefonavam em sofrimento ou a pedir ajuda. E, portanto, para mim este é um tema muito familiar. Eu tenho perturbação de ansiedade, ataque de pânico de livre, de parar, de palpitar, de tomar ansiolíticos, portanto, I'm part of the business, de todas as formas e mais algumas. E, portanto, eu todos os dias cuido da minha saúde mental e reconheço-a como uma parte integrante da minha vida. Como é que nós fazemos chegar isto às pessoas? É evidente que é mais fácil se começarmos desde pequeninos e, portanto, a encontrar-se, e agora, felizmente, já temos muitos projetos que vão às escolas tratar deste tema. Como é que nós fazemos nas empresas? No local de trabalho, que é o tema que nos traz aqui hoje. O Sr. Engenheiro falava há bocadinho daquilo que é uma prática que tem, dessa construção dessa caixa de ferramentas. É um curso que, enfim, está mais do que disseminado por esse mundo fora, que são os primeiros socorros na doença mental. As empresas têm suporte básico de vida, para que as pessoas saibam intervir se houver alguma emergência. Primeiros socorros na doença mental são tão importantes ou mais e devem complementar essa formação. E aqui eu faço referência a uma iniciativa que tivemos ontem, promovida pela Aliança Portuguesa pela Promoção da Saúde Mental, em conjunto com o apoio às autoridades para a condição de trabalho, porque esta aliança foi fundada porque para nós conseguirmos verdadeiramente a transformação que é necessária, nós também não podemos deixar a responsabilidade só às empresas ou só aos locais de trabalho, porque há muito a fazer também do ponto de vista estrutural para nós conseguirmos a transformação que é necessária. Por outro lado, temos que perceber que não há um fato que sirva a todas as realidades. Portanto, todas as atividades são todas diferentes. Eu não posso pensar que aquilo que se faz num contexto de trabalho de saúde é igual a uma fábrica ou é igual a uma dimensão de 10 pessoas e uma de 5.000. E esta mudança que está a acontecer agora em Portugal, e que eu felizmente tenho acompanhado em muitas empresas com quem trabalhamos, desde que fizemos este primeiro projeto em 2019, o Mind at Work, e depois a pandemia expôs de tal maneira o tema que as empresas começaram a ter interesse e nos foram procurando, é claramente dizer isto. Isto é um trabalho de longo curso. E nós sabemos que o imediatismo, as pessoas querem resultados rápidos. Mas nós não vamos vender essa mentira. Ou seja, este é um trabalho que tem que ser feito aos bocadinhos.
A DST, todos os anos, faz este curso a um X número de colaboradores, porque acredito que não seja viável que faça às centenas de trabalhadores que têm, ao mesmo tempo, que têm neste momento. Portanto, é um caminho que se faz e que cada contexto precisa de identificar aquilo que são as suas prioridades e as suas possibilidades. Nós ontem lançamos uma iniciativa que é a Carta de Compromisso Tempo de Agir. E aquilo que nós nos propusemos foi, em conjunto com as associações que já fazem parte da Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no local de trabalho, a que todos se podem associar em nome individual, em nome coletivo, é claramente como é que nós vamos trabalhar em conjunto para definir aquilo que, em cada contexto, é uma ação realista a realizar e a concretizar até 2028. Isto é a única coisa que nós podemos pedir. É um compromisso realista, porque é irrealista pensar que vamos poder conseguir as mudanças que todos nós desejamos. Por outro lado, nós temos que envolver os diferentes stakeholders com responsabilidades na matéria e foi com muita satisfação que quem esteve ontem na sessão assistiu à participação desde... Estou ali a ver a doutora Ana, que esteve em representação da Coordenação Regional das Políticas de Saúde Mental e da Coordenação Nacional. Tivemos a Ordem dos Médicos, porque os médicos de trabalho são fundamentais para esta mudança. Tivemos o Escritório da Organização Internacional da Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, porque há muito conhecimento para pôr em... Nós não vamos reinventar a roda. Nós temos que pôr em prática aquilo que é o conhecimento que existe. Nós tivemos o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, porque a Autoridade para as Condições de Trabalho está envolvida. Nós tivemos, enfim, os diferentes stakeholders, o diretor do Plano Nacional de Saúde Ocupacional, tivemos a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Portanto, só em conjunto é que nós podemos fazer a transformação que é necessária. Mas apelando novamente àquilo que é a responsabilidade de o fazer de uma forma séria, para não criarmos ilusões e para percebermos que precisamos ser resistentes e resilientes, porque a mudança vai acontecer, enfim, ao seu ritmo, que não é tão rápido quanto desejaríamos. Mas o compromisso tem que começar e os passos têm que começar a ser dados. E eu aqui só vou fazer um parênteses para uma dimensão que há pouco julgo que o professor Pedro não falou, mas que eu vou falar, que são os cuidados continuados integrados de saúde mental. Nós diariamente temos pessoas com problemas graves de saúde mental que provocam uma incapacidade no seu funcionamento. E para que essas pessoas possam conseguir que o seu potencial de recuperação não seja desperdiçado e para que estas pessoas consigam poder, enfim, atingir um nível de funcionamento que lhes dê o direito àquilo que é um direito de todos nós, que é o direito a trabalhar, nós temos claramente de olhar para aquilo que está a acontecer nos cuidados continuados de saúde mental, que compromete que estas pessoas tenham acesso a estes cuidados. Neste momento, o que está a acontecer são as poucas respostas que foram criadas estão a fechar, ou estão em risco de fechar. Felizmente ainda temos algumas que estão ao abrigo de uma legislação anterior aos cuidados continuados integrados, mas é só através da possibilidade de nós ajudarmos as pessoas a conseguir recuperar o seu nível e o seu potencial de funcionalidade e, por outro lado, ao nível dos locais de trabalho e ao nível da legislação, uma vez mais, como é que, na percentagem das pessoas com incapacidade, que nós hoje em dia temos a legislação, que devem ser integradas no trabalho, quantas pessoas com problemas de saúde mental estão a ser integradas? Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Neste duplo papel que eu estou a ter de moderador e de trabalhador, portanto, agora como trabalhador, perguntava aqui à doutora Filipe, que é especialista nesta área, pronto, trabalho na empresa e estou triste, sinto-se em baixo, mas eu tenho medo de falar sobre isto e de poder ser despedido. O que é que me aconselha? Como é que eu posso pedir ajuda? Bom, é evidente que vai depender de contexto para contexto, não é? Se eu tiver um contexto que é completamente hostil, chego ao médico de trabalho e peço a baixa e vai descansar e recuperar para voltar, não é? Porque é um direito que lhe assiste cuidar da sua saúde. Está em baixo, não se sente capaz, enfim, previna chegar a um ponto ainda mais grave e acede a um direito que tem, que é o direito à baixa médica. Eu espero que as empresas trabalhem para que haja o responsável por a equipa onde está integrado e até os seus colegas que vão ter consigo e digam: ó Joaquim, tenho andado um bocadinho diferente do que eu costumo. E é isso que os primeiros socorros ensinam.
o que é que se passa? Ou o seu coordenador diz, Joaquim, tenho notado que tem aqui a fazer uns erros nos seus relatórios, não é nada seu. Conte-me lá, o que é que se passa consigo? E, portanto, conseguirmos fazer com que as pessoas não tenham que esticar até ao limite do burnout, enfim, de quadros muito mais graves, aquilo que se calhar, é evidente que eu estou a dizer isto, mas como nós sabemos, as pessoas quando têm que adoecem, porque adoecem. Mas há questões que há momentos e há situações que não têm que ser chegadas ao limite. Só chegam por medo. Por medo de perder o trabalho, por medo de ter baixa, por medo de falar daquilo que me está a acontecer. E, portanto, eu espero, e estamos a trabalhar nesse sentido, e continuaremos a lutar, para que os locais de trabalho abram o diálogo, acabar com este silêncio, deixar das pessoas carregarem esta mochila onde levam um segredo todos os dias, que é muito pesado. O segredo de ninguém saber aquilo que eu tenho. Não é? Quer dizer, isto é, como disse o Sr. isto é profundamente desumano. Portanto, acima de tudo, nós estamos a falar de uma questão que é humana, somos todos iguais, passamos todos pelo mesmo, não há nós e eles. E, portanto, como é que nós carregamos um segredo que é uma condição da própria humanidade, não é? Pronto, e nesta qualidade de trabalhador, já estou entusiasmado aqui com a filosofia da empresa onde eu estou, já sei que posso falar dos meus problemas de saúde mental e estou todo entusiasmado para ir para as iniciativas de cultura da cidade onde eu estou agora a viver. E nesse sentido eu pergunto aqui à Joana, a Menezes Fernanda, em que medida é que a cultura pode contribuir para o bem-estar dos trabalhadores e da população em geral e da saúde mental em particular? Em múltiplas dimensões e, felizmente, há cada vez mais estudos e evidências científicas que suportam isso. Mas antes de responder de forma mais completa, bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que estou aqui e estou muito grata pelo convite que o Dr. Pedro Morgado nos dirigiu, à empresa municipal, neste caso. A temática da saúde mental é um tema que nos tem sido muito próximo e que temos tentado trabalhar, sobretudo ao longo dos últimos anos, cada vez de forma mais profunda. Por um lado, naturalmente, enquanto entidade empregadora e, portanto, é uma entidade que tem responsabilidades para com os seus colaboradores, e posso falar um pouco sobre algumas dessas medidas que temos vindo a implementar, mas também, simultaneamente, enquanto entidade que presta um serviço público na promoção da cultura e da criação artística. E que hoje é muito mais do que uma empresa que gere apenas 2 equipamentos culturais, neste caso o Teatro Circo e também o Generation, mas que tem tido a oportunidade de trabalhar noutros projetos que convocam e mobilizam a sociedade civil deste território de uma ou outra forma. Em particular, o processo de candidatura que gerimos a Capital Europeia da Cultura 2027. Foi um processo de trabalho que nos ocupou entre 2018 e 2022 e que, infelizmente, não atingimos o sucesso que pretendíamos, que era recebermos efetivamente esse título, mas que acreditamos que houve aqui um processo e um lastro de trabalho que se criou junto dos agentes da cidade, que por si só é já uma vitória, até porque nos permite agora trabalhar também neste título de Capital Portuguesa da Cultura que acolheremos em 2025. Como dizia, este processo de candidatura foi um processo amplamente participado pelos mais diversos setores, por toda a comunidade. Tivemos em cima da mesa, ao longo destes 4 anos de trabalho, 5 anos de trabalho, um conjunto de momentos e metodologias, etc., que permitiram ampliar essa participação e mobilizar todo esse interesse. E o resultado final foi uma candidatura que tinha como conceito tempo de contemplação. E nós chegamos a esse conceito através de uma intensa auscultação que fomos fazendo durante a preparação, durante este processo. E percebemos que
Muitas das preocupações... Sim. Já agora explique-me, nesta qualidade também de trabalhador, o que é esse tempo de contemplação. Parece-me interessante isso. Sim, que é eu posso explicar. Sim, eu posso explicar. Está ligado à cultura? É uma iniciativa que está ligada... Sim, ou seja, o processo as candidaturas à Capital Europeia da Cultura, como é que se processam? É necessário preparar um dossiê e, normalmente, esse dossiê tem um conceito associado, um tema ou um título. E o tema ou o título ao qual nós chegamos em Braga foi este tempo de contemplação. E o que é que isso significa? Esse conceito foi trabalhado a partir desta intensa auscultação, como eu dizia, da sociedade de toda a comunidade. E percebemos que havia um conjunto de preocupações transversais e que muitas delas estavam relacionadas também com o período durante o qual este processo foi preparado e que apanhou em grande parte o período da pandemia. E que muitas das preocupações da comunidade estavam relacionadas precisamente com a saúde mental, com o bem-estar e com a saúde mental e com esta sensação de falta de tempo que vivemos na nossa sociedade. E, portanto, chegamos a esta formulação, a este conceito, que o que pretendíamos era convocar não apenas a nossa cidade, mas toda a Europa, porque a Capital Europeia da Cultura é um projeto à escala europeia, para este novo paradigma de reclamarmos tempo para contemplar, ou seja, para refletirmos sobre aquilo que são os nossos desafios comuns enquanto sociedade e, a partir daí, agirmos de forma consequente sobre eles. E, como dizia, a saúde mental era um dos temas que estava intencionalmente tratado neste tema. Portanto, nós tínhamos um programa artístico que faz parte do dossiê de candidatura e que eram cerca de 60 projetos e mais de metade, uma parte muito significativa desses projetos eram projetos que abordavam de forma intencional, mais uma vez, questões de saúde mental na nossa sociedade e também questões de inclusão de comunidades desfavorecidas. Como eu dizia há pouco, no início, existem cada vez mais estudos e evidências científicas deste impacto. A Organização Mundial de Saúde publicou em 2019 um estudo sobre a importância da cultura e o seu impacto na saúde em geral, mas com um grande foco na saúde mental também e, sobretudo, em três dimensões, quer na prevenção da doença, na promoção da saúde e também aplicada à gestão e ao tratamento da doença. Portanto, são três diferentes dimensões onde a cultura e a arte podem, de facto, ter um papel importante. É um estudo pré-pandémico que felizmente foi já atualizado através de um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia chamado Culture for Health. Portanto, é um projeto que junta vários parceiros europeus e que estão a estudar de forma muito dirigida o impacto da participação cultural na saúde e que deu origem também a um relatório e que é um relatório muito interessante porque ele consegue fazer uma compilação destas várias evidências, destes vários estudos e, ao mesmo tempo, tem um conjunto de recomendações políticas para políticas públicas neste domínio. Se quiserem consultar, eu deixo a referência. Chama-se Culture's Contribution to Health and Wellbeing, a Report on Evidence and Policy Recommendations for Europe. E é algo que é um instrumento de trabalho, um guião de trabalho muito útil para quem trabalha estas temáticas e faz políticas públicas. Muito obrigado. Penso que ficou muito claro aqui a relação entre cultura e saúde mental. E nesta qualidade de trabalhador, já estou interessado pela filosofia, posso falar dos meus problemas e posso parar de vez em quando. Posso ter um tempo de contemplação e ir à comunidade cultural. Mas eu não me preocupo só comigo, também me preocupo com a minha família. Pronto, eu sou casado com uma enfermeira que tem imenso stress, pronto, não consegue dormir, está a fazer imensos turnos. E ouvi falar num especialista, que é o Dr. Pedro Moura, que tem projetos nesta área de apoio aos profissionais de saúde. E é muito importante, obviamente, que tratarmos também da saúde de quem cuida. E é exatamente essa a pergunta que eu fazia ao Pedro Moura, que é como é que
os profissionais de saúde podem cuidar melhor da sua saúde mental, receber ajuda e também os projetos em que está envolvido. De me ouvirem e de podermos mais uma vez, desde a pandemia, contribuir um pouco para o esclarecimento e para o alerta desta temática que se tem, como foi dito, expandido e ainda bem. No entanto, depois de fazermos alguma coisa e conscientizarmos para o problema, é importante que as intervenções nesta área sejam suportadas pela evidência. Uma vez que este é o Dia Mundial de Saúde Mental da OMS, aconselho a todos a reverem as últimas guidelines da OMS, Mental Health at Work, em que, infelizmente, a evidência nos vários domínios que foram estudados não é ainda muito forte na maior parte das áreas, nas grandes revisões sistemáticas. Aqui falo de intervenções preventivas universais, ou seja, para todos os trabalhadores, intervenções a nível organizacional, quer para os trabalhadores, quer para os trabalhadores da parte da saúde, humanitários e de emergência, que estão particularmente em risco, quer programas de treino específicos e, mais uma vez, de forma universal para todos os trabalhadores, quer as intervenções a nível individual de melhoria da resiliência de forma universal. Portanto, como foi dito, one size does not fit all, e é importante que as coisas sejam feitas de acordo com o contexto específico e com a evidência existente. O que não quer dizer que não se deva fazer, a OMS declara especificamente isso, é preciso muito mais investigação e estudos para termos mais robustez nos resultados que temos e naquilo que devemos ou não fazer. Uma ideia habitualmente avançada é, por exemplo, fazer programas de screening de doença mental ou de sintomas psicopatológicos a todos os trabalhadores, e a OMS e a evidência não é forte, por exemplo, em relação a isso. Portanto, é importante que as intervenções sejam planeadas de acordo com a evidência mais forte existente. Uma das coisas que de facto demonstra evidência forte e é uma recomendação forte nestas guidelines é o treino de gestores da gestão intermédia e da gestão superior. E, portanto, eu diria que é uma área em que atualmente podemos apostar fortemente na formação das chefias intermédias e das chefias superiores para a importância da prevenção e de tratamento atempado e da reabilitação no local de trabalho das doenças mentais. Com vista a dar corpo às intervenções que são necessárias fazer, como disse o seu professor, nós começámos em 2017 um programa chamado ProGERPSI, que é o Programa de Gestão Integrada de Riscos Psicossociais Profissionais, na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em Beja. Portanto, a ULSBA foi uma das primeiras ULS, portanto já estava em funcionamento desde esta reforma mais recente, e portanto isso permitiu aproveitar uma característica que é particular das instituições de saúde, é que os recursos, principalmente humanos, já estão disponíveis para ajudar os trabalhadores. Portanto, o Projeto C é essencialmente uma inovação de gestão, de alocação de recursos e de colaboração entre serviços. É essencialmente uma colaboração entre o Serviço de Medicina do Trabalho e o Serviço de Psiquiatria, em que são desenvolvidas atividades a nível da prevenção primária, secundária e terciária, com a intervenção de vários técnicos da instituição, de uma forma em tempo parcial. Portanto, em geral, um período ou dois do seu horário de trabalho é alocado a este programa. E em termos muito simples,
neste momento, um trabalhador que queira pedir ajuda à enfermeira, como referiu, a única coisa que tem que fazer é dirigir-se ao Serviço de Medicina do Trabalho, em que todos os trabalhadores são avaliados, e pedir ajuda. Muito obrigado. Temos mais 4, 5 minutos e eu ia pedir agora, portanto, até tendo aqui o símbolo da romã, o simbolismo grego da fecundidade, da multiplicação, ia pedir uma mensagem final, rápida, nestes 4 minutos, a cada um dos participantes no debate, como é que se pode, de facto, caminhar no sentido de medidas concretas para a promoção do bem-estar e da saúde mental no local de trabalho. E poderá ser até pela mesma ordem, se quisermos. A palavra para o José Teixeira. 4 minutos é mesmo um pouquinho para todos, mas já agora... mas deixe então gerir isto com alguns apontamentos muito breves. A BCG publicou um estudo que foi uma pergunta que fazia aos trabalhadores portugueses a causa do mal-estar psicológico nas empresas, a trabalhadores. 65% dos trabalhadores responderam que era a relação deles uns com os outros, nem sequer com as chefias. Isto bate exatamente no sentido da competição. Outro tema, que é um dos temas que nós abordamos e que falou e que estou completamente de acordo, é o tempo para a espiritualidade e o tempo para o silêncio. Nós temos no grupo um spot que se chama Spot da Meditação, que nasceu há uns anos, um artista deu-me um Cristo muito grande. E depois eu não sabia o que é que havia de fazer ao Cristo e acabei por fazer uma capela que lhe chamei o spot de meditação. Mas como eu sou católico e sou um tipo de fé e que rezo todos os dias, eu passo lá todos os dias para pedir saúde para os meus trabalhadores e para a minha família. E eu disse, eu tenho de ser ecuménico e pedi a 2 artistas para fazer uma instalação sonora. Ele gravou 200 vozes para significar todas as religiões, todos os caminhos para chegar a Deus. Portanto, a espiritualidade nas empresas ajuda a essa procura íntima. Nas conferências de silêncio, que temos ano e meio de conferências de silêncio, trouxemos grandes filósofos nacionais e internacionais. O Pablo Dorce, que é um padre incrível, com a biografia do silêncio, que é um livro absolutamente extraordinário. O Escobar, o Esquirol, que é um filósofo basco que nos trouxe com a sua resistência íntima. E agora um livro, já agora também vos aconselho, a Escola da Alma, é um livro do José Maria Esquirol, absolutamente extraordinário. Deixe-me só dizer ainda sobre a regulação. Nós temos uma empresa no Reino Unido e uma trabalhadora nossa foi diagnosticada com bipolaridade. E a médica mandou-nos um cardápio na lei para nós enquadrarmos a trabalhadora num conjunto de preceitos que nós temos de cumprir. É por isso que a regulação e não o livre-arbítrio e a mão invisível das empresas funciona e funciona muitíssimo bem. Devo-vos dizer também o seguinte, nós temos nesta altura, além da formação com a Encontrar-se, 23 semanas com uma neurocientista. Temos 250 trabalhadores, na filosofia temos 600, há 5 anos, mas na neurociência, que eu já trazia esta neurocientista para todas as pós-graduações, mesmo formações de operários, eu trazia sempre uma introdução à biologia, como é que os neurotransmissores da felicidade se ligam, aqueles que se ligam com o sexo, com o álcool, com a droga, e que se ligam com o bem, com uma boa literatura, com uma boa poesia. E isso mostra-se como é que se criam as dinâmicas da empatia e os trabalhadores, sabendo que, afinal de contas, há aqui uns truques para lá chegar, desligam a válvula para a amígdala, se calhar para a reação não é muito a quente, para deixar para amanhã a resposta mais segura. Enfim. A palavra aqui mensagem final. Mensagem final, a primeira de todas é, obviamente, reconhecermos que isto é um tema que nos diz respeito a todos e não deixar só a terceiros para tratarem dele. Portanto, assumimos a quota-parte de responsabilidade que nós todos temos. Depois, quem tem responsabilidades de fazer as mudanças, que o façam de forma séria e nem que tenham que assumir que vai demorar tempo ou que não se pode fazer tudo de uma vez, mas que haja seriedade e que não haja, enfim, não nos continuemos a enganar ou a fingir que fazemos seja o que for, porque sem confiança também não há transformação, quer seja do ponto de vista do trabalhador que não vai dizer aquilo porque está a passar, quer seja do ponto de vista de qualquer
um de nós que vai acreditar nas instituições que nos regulam. Portanto, paciência, resiliência, sentido de responsabilidade e o tempo, porque tudo isto também é preciso de tempo. Muito obrigado. Bom, no que diz respeito à importância da cultura na promoção da saúde mental, eu disse que havia já estudos e evidências, mas falta trazer essas práticas para Portugal. Em Portugal isso não é uma realidade. Por outro lado, acho que importa também pensar aqui numa estratégia transsetorial, ou seja, que possa ser pensada em conjunto por profissionais da cultura, profissionais da saúde e outros, naturalmente, que nos permitam uma abordagem e uma visão mais holística de toda esta questão e de que forma é que as instituições culturais podem ser mais chamadas para a mesa e para esta discussão. Naturalmente, políticas públicas que acolham tudo isto e que acolham esta reflexão. E, por fim, a cultura e a criação artística é, em Portugal, largamente financiada por dinheiro público, nomeadamente por fundos comunitários. Acontece que, para esse financiamento, são necessários indicadores. E esses indicadores, cada vez mais, estão associados a indicadores de turismo, por exemplo, ou a indicadores de números de público. E quando nós queremos fazer um trabalho desta natureza, não podemos estar a falar de números desta forma ou a medir apenas os impactos deste tipo de projetos nesta escala, em grandes números. A empresa municipal tem um projeto chamado PERTO, que faz parte do nosso serviço educativo do circuito da Braga Media Arts e que é um trabalho junto de comunidades institucionalizadas. É uma espécie de serviço ao domicílio, de sessões musicais, onde vamos ao Projeto Homem, à Casa de Saúde de Bom Jesus, etc. São micro-intervenções que não é possível. Eu tenho que só pensar. Muito obrigado. Pedro, mensagem final rápida que estão aqui a dizer que temos. Perguntas da plateia. Só mensagem final aqui. Pedro, está-me a ouvir? Mensagem final que queira transmitir. Pronto, muito rapidamente, treino dos gestores, gestão intermédia e gestão superior é muito importante, vai alterar o paradigma, até porque eles próprios são posições em que estão com o risco acrescido, em particular, setores em que o risco psicossocial também é aumentado, saúde, educação, forças de segurança, entre outros. E depois também a porta de entrada de maior parte dos trabalhadores e de acesso aos cuidados de saúde. Os cuidados de saúde primários e a medicina do trabalho, a articulação entre os trabalhadores da saúde mental e os trabalhadores da área da medicina do trabalho vai ser decisiva nos próximos anos para conseguirmos melhorar a saúde mental no local de trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Temos tempo para 2 perguntas. Entre a empresa, a cultura e o tratamento da saúde mental. Eu faço uma pergunta se alguma vez foi medido a saúde mental entre os funcionários públicos e os funcionários das empresas. Porque se estamos a falar de ambientes saudáveis, uma vez que estamos aqui a conversar sobre promover ambientes saudáveis no trabalho, e o trabalho entre a questão de muitas das nossas profissões ser de um desgaste mental e deste consumo imediato, como há pouco foi falado, leva-me a querer e a pensar que o número de funcionários públicos ronda 1 milhão de funcionários e depois são muitos mais milhões na iniciativa privada. Ora, leva-nos a crer que provavelmente no setor público tem mais gente com problemas de saúde mental do que tem nos privados, porque há empresas como a DST que acaba por criar uma dinâmica de ir ao encontro. De que forma é que estes indicadores são, de facto, estudados, analisados, uma vez que o legislador também protege algumas situações? A pergunta está clara. De coisas mais concretas, e mesmo para terminar, só para percebermos isto tudo. De que forma é que, no conteúdo funcional de cada trabalhador, ele, durante a semana, não pode efetivamente exercer a sua função, mas ao fim de semana já pode exercer outro tipo de funções. Será que é possível, num estudo de saúde mental,
atribuir novas tarefas sem ferir a questão da formação, daquilo para que foi contratado. Porque se fizermos este estudo e os indicadores, nós vamos ter uma belíssima de uma surpresa. Ou seja, provavelmente o setor público tem que começar a implementar, com os riscos psicossociais, com a questão do ambiente do trabalho, muito mais ações do que ao privado. Só passar por duas perguntas. Comparar trabalhadores da função pública com o setor privado e depois questões mais relacionadas com a flexibilidade. Alguém quer responder? Há um estudo sobre o burnout na função pública, um estudo do INA que foi feito há uns anos e que, na verdade, demonstra que há uma percentagem significativa de pessoas com burnout. A DST não é um exemplo, como local de trabalho privado. E, portanto, se nós, por exemplo, formos estudar as consultoras, os escritórios de advogados, a saúde privada, nós temos profissões que são de altíssimo desgaste e de altíssimo risco para a saúde mental. Os profissionais de saúde estão na linha da frente. Aliás, o Dr. Pedro sabe muito bem disso. Nós trabalhamos em contextos de saúde. São pessoas que estão expostas diariamente ao sofrimento. São pessoas que estão expostas diariamente a situações de vida limite. Enfim, a cargas horárias, a ritmos de trabalho, etc. Portanto, nós, mais uma vez, nós não podemos... E a própria administração pública, se para algumas pessoas é muito desgastante, para outras também entram às 9 e saem às 5 e está ótimo, por exemplo. Não é? E há pessoas que estão no privado a dizer quem me dera a mim ser funcionário porque tenho reforma garantida. Portanto, há um conjunto de variáveis e indicadores no que diz respeito à organização do trabalho, à percepção de segurança, de risco que as pessoas têm, que depois vai contribuir para aquilo que é, enfim, o outcome do ponto de vista do bem-estar e da saúde mental. Fatores determinantes, como há pouco se referiu. A questão de como é que as relações entre os colaboradores, a competitividade. Só para dizer, há estudos já sobre o burnout e indicadores de saúde do ponto de vista da administração pública. Nós também sabemos daquilo que é a questão de, em contexto da administração pública, por exemplo, a inspeção do trabalho. Eu estou aqui assim a falar on and off, mas... também a inspeção do trabalho não vai inspecionar a administração pública, em muitos dos casos. Depois temos a questão do contexto de trabalho privado, que obviamente que dependendo da natureza do trabalho e do CEO, naquilo que são as políticas que pretende implementar, temos contextos de trabalho fantásticos, onde as pessoas entram e florescem e são, enfim, todos os dias saem radiosas, e outros que... Enfim, é um verdadeiro inferno. Acrescentar alguma coisa a esta... Então, a segunda pergunta, para terminarmos o debate, tem passar o microfone. Eu posso lhe encaminhar este relatório que foi feito na administração pública? Obrigado. Não respondeu, porque eu gostava de saber, entre 6 milhões de trabalhadores no privado com 1 milhão na função pública, qual era o rácio de percentagem, quem é que tinha mais problemas de saúde mental, se no privado, se no público. Era isso que eu gostava de saber. Quem é que tem mais? Mais problemas entre os polícias, professores, técnicos, tudo. Se reparar, a proteção da lei, e bem, muitas das vezes, permite que na função pública tenham mais tempo de baixa do que no privado, porque a empresa precisa de ter resultados e provavelmente pode substituir o trabalhador, e que depois isto leva a um cabo de situações de reporte diferente. Por isso eu gostaria de perceber era se na função pública é necessário mais medidas para criar e promover ambientes saudáveis no trabalho. Essa é que era a minha questão. Porque no privado nós já percebemos que estão a fazer. Agora, de que forma é neste consumo imediato de pressão para uma candidatura se realizar, uma tarefa para ser executada, neste consumo imediato, de que forma nós percebemos se a pressão está de um lado ou se a
Eu ia sugerir, são perguntas complexas, eu ia só sugerir por uma questão de tempo, assim, todos os estudos que eu tenho tido acesso, seja no setor privado ou no setor público, os níveis de burnout são sempre elevadíssimos. Pronto, isso é um ponto comum e é preciso fazer muitas coisas em ambos. Em relação aos detalhes, eu acho que se calhar depois poderíamos falar um pouco sobre isso, porque há aqui uma série de questões técnicas que não é tão simples quanto colocar nesses dois hemisférios, não é? Portanto, penso que sim. Íamos só ouvir a segunda pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta. Já me disseram que é 30 segundos, por isso vai ser mesmo 30 segundos. Leonel Fernandes, parabéns à mesa. Há aqui duas coisas que eu gostava de ver refletido. E ele, o Sr. Presidente da Câmara de Terras de Buro, tem toda a razão. Ele já faz saúde ocupacional, por exemplo, nas escolas, aos não docentes. Mas os docentes não têm saúde ocupacional. Quanto mais saúde mental. Nós, se calhar, temos que refletir sobre isto. Onde é que nós andamos e o que é que queremos? E isto é importante. Agora, eu estava a ouvir a professora Filipa Palha, que eu gosto de ouvir há muitos anos, e gostava de... Eu, se tiver uma fratura de uma perna, vou fazer fisioterapia e ninguém diz que eu sou preguiçoso. Se eu tiver necessidade de uma reabilitação psicossocial e tiver que treinar as minhas AVDIs, eu sou um gajo preguiçoso que não quero trabalhar, mas vou ao café, vou passear, vou isto ou aquilo. Temos que ultrapassar este tipo de situação. Muito obrigada. Também gosto sempre de o ouvir. É mútuo e devo-lhe dizer que, em relação àquilo que acaba de referir, neste último mês enviámos uma comunicação à Sra. Ministra da Saúde, à Sra. Ministra do Trabalho e ao Sr. Presidente da República, exatamente porque precisar de recuperar do ponto de vista psicossocial tem de ser respeitado, garantido e bem tratado, como uma recuperação física, com a perna partida, como uma quimioterapia, como o que for. Não temos ambulância, nem temos carrinha para ir buscar uma pessoa para fazer reabilitação psicossocial. Temos ambulância, temos carrinha para ir buscar uma pessoa para fazer reabilitação física. Não temos estruturas que garantam o acesso, não temos formas de referenciação que garantam o encaminhamento. Portanto, não posso estar mais de acordo consigo. É uma luta que tenho há 18 anos de forma formal, porque hoje faz 18 anos a Encontrar-se. A Encontrar-se foi fundada para apoiar pessoas com doença mental grave, essas que precisam dessa recuperação e que hoje, muito provavelmente, ainda estão em pior situação do que estavam há 18 anos atrás. Portanto, não posso estar mais de acordo. Da minha parte, continuarei a lutar por esse direito. E, como lhe digo, neste último mês, Ministra da Saúde, do Trabalho e Sr. Presidente da República receberam uma exposição por parte das IPSS nacionais, portanto, desde o Algarve até ao Norte, a demonstrar a nossa imensa preocupação por reduzido acesso e para as dificuldades de sustentabilidade. Portanto, não posso estar mais de acordo. Temos muito por fazer e é exatamente por isso que estamos aqui. Eu, como moderador e como trabalhador, estou contente com o debate, embora sei que há imensas coisas mais para conversar, muitas coisas para fazer. Agradeço aqui aos 4 intervenientes, muito obrigado, e também agradeço a vossa atenção e esperamos que todos nós possamos contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e estarmos atentos aos nossos colegas de trabalho, às pessoas que trabalham connosco e nós próprios promovemos um bom ambiente de trabalho nos sítios onde exercemos a nossa função. Muito obrigado e um bom resto de dia para todos. Vamos agora celebrar a assinatura do protocolo de cooperação entre os municípios e o Centro de Responsabilidade Integrada de Saúde Mental da ULS de Braga. Para a apresentação do protocolo, convido a subir ao palco a doutora Sónia Azanha, diretora do Centro de Responsabilidade Integrada de Saúde Mental. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar os senhores autarcas dos municípios aqui presentes, o senhor Presidente da ARS, Dr. Carlos Nunes, o Dr. Pedro Morgado, em representação do senhor Coordenador Nacional de Saúde Mental,
o Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS de Braga, Dr. Domingos Sousa, e nas suas pessoas estender os meus cumprimentos a todos os presentes. Em nome do Conselho de Gestão do Centro de Responsabilidade Integrada em Saúde Mental da OLS de Braga, quero exprimir o nosso agradecimento a todos os que tornaram este momento possível. Ao OLS de Braga, ao seu Conselho de Administração, ao Serviço Local de Saúde Mental com as suas diversas valências e cuidados de saúde primários, às Coordenações Nacional e Regional de Saúde Mental e aos municípios hoje aqui presentes, agradecemos a confiança e o empenho no projeto do CRI de Saúde Mental e das suas equipas comunitárias. A união de esforços na prestação de cuidados de proximidade, na comunidade e nas atividades inerentes ao funcionamento das equipas comunitárias de saúde mental, bem como a vontade de afirmarmos a missão de garantir a centralidade no utente, acessibilidade, tempestividade, conduziram a que, neste dia 10 de outubro de 2024, estejamos com enorme satisfação a receber a comemoração nacional do Dia Mundial da Saúde Mental na cidade de Braga. O empenho e o trabalho em conjunto, tendo em vista a promoção da saúde mental, a prevenção da doença, a educação e formação para a saúde, a intervenção terapêutica de reabilitação e de reintegração psicossocial, em colaboração com as estruturas municipais, permitiram a partilha de iniciativas inter e multidisciplinares e, com os contributos de diferentes intervenientes, tornaram realidade o estabelecimento de protocolos de cooperação institucionais entre a OLS de Braga e os municípios abrangidos na sua área assistencial. Somos mais fortes quando trabalhamos em equipa. Medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, assistentes técnicos, assistentes operacionais, em colaboração com outras áreas de intervenção, como a gestão e diferentes disciplinas médicas, trouxeram-nos hoje até aqui. Final e especialmente um agradecimento às pessoas com doença mental. A todos os que nos trazem o testemunho na primeira pessoa e que não hesitaram em responder ao repto para participarem nesta celebração. Aceitaram uma participação efetiva e, ao exercer a sua cidadania, a combater o estigma, a promover princípios como a equidade e a alertar para o respeito pela vulnerabilidade. Que esta comemoração e cooperação hoje firmada seja um passo significativo na promoção da saúde mental, na proximidade e continuidade de cuidados na nossa vasta área assistencial. É com enlevo que convido a subir ao palco os representantes dos municípios de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde para a assinatura do protocolo de cooperação com a OLS de Braga. Muito obrigada.
Só para contextualizar, já foram assinados os protocolos com o município de Amares e Barcelos. E agora o município de Braga e Esposende. E agora os municípios de Terras de Bouro e Vieira do Minho. E provavelmente. Então este aqui dava não. Vai funcionar assim. Estas canetas vão ficar todas aqui. Com essas assinaturas para não demorar muito tempo. Sim, Senão... sim. Fica cansativo. Finalmente o município de Vila Verde. Quero guardar aqui as folhinhas todas.
Muito obrigada a todos. Terminada a assinatura. Peço a todos que fiquem só um momentinho aqui para tirarmos uma fotografia do grupo. Muito bem. Para encerrar a sessão de hoje, chamo ao palco o Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga. A este momento, seguir-se-á a partilha do vídeo da Sra. Ministra da Saúde, Dra. Ana Paula Martins. Muito bem, muito boa tarde a todos e a todos os presentes. Entretanto, não estava alerta para que já íamos iniciar a sessão de encerramento. É um gosto tê-los cá. Permitam-me cumprimentar de forma muito especial o Dr. Pedro Morgado, aqui em representação da estrutura da apoio à saúde mental, o Presidente da ARS, o Dr. Carlos Nunes, o Presidente da ULS de Braga, o Dr. Domingos Sousa, todos os meus colegas Presidentes de Câmara, vereadores que aqui estão presentes, outros representantes de cada uma destas organizações profissionais e outras associações aqui também representadas. É, obviamente, para Braga um motivo de grande satisfação acolher esta celebração neste ano no Dia da Saúde Mental, aqui no nosso Conselho. Ficamos muito satisfeitos pela escolha e, naturalmente, que acho que isso também não deixa de ser um testemunho daquilo que agora acabamos de assistir, de que este é um território em que diversas organizações têm um sentido de responsabilidade para com esta temática e têm vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas para acorrer àquilo que são as necessidades da população e, obviamente, criar cada vez melhores respostas. E queria aqui destacar também este protocolo que agora foi aqui celebrado. É mais um testemunho de uma colaboração estreita que temos com o LS de Braga, em vários domínios, mas de forma muito particular também agora nesta esfera da saúde mental. Acho que temos tido uma relação de grande colaboração e de profícua colaboração ao longo dos últimos meses, desde que também no contexto do processo de descentralização o próprio município foi assumindo novas responsabilidades na interação com o LS. Da mesma maneira, permitam-me uma referência, até porque não posso deixar de o fazer estando aqui o Dr. Pedro Morgado, que hoje mesmo, por exemplo, no município de Braga, na reunião do Executivo Municipal, renovamos uma parceria com a Escola de Medicina, com a estrutura P5, para disponibilizar um projeto pioneiro a todos os nossos cidadãos, no âmbito da saúde digital, se assim me permitam, do atendimento digital, onde também estas questões da própria saúde mental não deixam de ser também devidamente acauteladas e que nós renovamos. É um projeto que já vem desde 2022 e que seguramente vem a responder a uma necessidade da população, do Serviço Nacional de Saúde, para complementar as respostas públicas e, obviamente, ou neste caso, as respostas públicas do Estado Central, ou pelo menos através dos seus diversos organismos, com um projeto que temos desenvolvido, esse projeto P5, uma aplicação de apoio a todos os cidadãos que disponibilizamos também e que hoje foi precisamente renovado. Também fico pessoalmente satisfeito por, sendo o tema genérico desta celebração, o contexto da saúde mental no contexto laboral, de ver aqui vários protagonistas locais que têm trabalhado, julgo, muito e bem para garantir esse mesmo bem-estar dos seus trabalhadores, a começar pelo grupo DST, que aqui esteve representado pelo engenheiro José Teixeira, mas também o universo municipal, na pessoa da administradora da Faz Cultura, Joana Menezes Fernandes, porque o universo municipal tem também, ao longo dos últimos anos, olhado para esta dimensão mais intangível, mais imaterial, de criar boas condições de trabalho para os seus colaboradores como um ativo fundamental
para os resultados que pretende atingir. Aliás, ainda recentemente fomos reconhecidos como uma empresa, ou como uma instituição, neste caso com um bom ambiente de trabalho, com iniciativas proativas de criação de boas condições para acompanhamento dos nossos trabalhadores, porque de uma forma muito estruturada o nosso Departamento de Recursos Humanos, e seguramente que a Joana também terá dado disso testemunho, tem vindo a desenvolver iniciativas, quer no âmbito da saúde, quer no âmbito da atividade física, quer no âmbito da atividade lúdica, diria, complementar à atividade profissional, quer até do ponto de vista das próprias respostas de qualificação e valorização profissional, no sentido que os nossos colaboradores se sintam cada vez mais valorizados, cada vez mais acompanhados e cada vez mais atentos às suas necessidades nos seus contextos específicos. E, portanto, também nessa dimensão me parece muito, muito interessante. E dizer que, tal como tem acontecido em relação a outras áreas, e falo aqui pelo município de Braga, seguramente poderia estar a falar por outros municípios aqui presentes e seguramente por muitos outros por todo o país, mesmo não sendo essa uma responsabilidade direta do município, a verdade é que nós todos temos consciência que a promoção da saúde mental tem várias dimensões que não têm a ver apenas com o aspecto clínico. Tem a ver com o aspecto do bem-estar que é gerado para a população, das necessidades, dos fatores a que determinadas franjas da população estão particularmente expostos e, obviamente, que temos tentado criar respostas dirigidas também para essa matéria. No âmbito do Gabinete Municipal de Saúde, temos já há algum tempo esta parte um serviço de atendimento psicológico, por exemplo, para a população mais jovem. Temos lançado os programas Afeta-te, que têm muito a ver com a dimensão dos relacionamentos conjugais e da dimensão da violência no namoro, de toda uma série de questões de identidade de género, enfim, da autoconfiança também das pessoas e dos jovens, em particular em relação a essas matérias. Temos também o projeto Alimenta-te, que é uma área também particularmente sensível do ponto de vista da alimentação da população mais jovem e, inclusivamente, e com a colaboração também deste protocolo que agora celebramos, vamos criar um gabinete municipal de atendimento no âmbito da saúde mental para os jovens, numa proposta que é transversal, porque foi inclusivamente inicialmente desenvolvida pelos vereadores do Partido Socialista e foi incorporada no âmbito do nosso programa de ação pelo Gabinete Municipal de Saúde e estará em funcionamento pleno até ao final do ano. Mas também vos queria dar nota de que, precisamente por essa transversalidade, uma das outras áreas que iremos trabalhar muito brevemente é do apoio aos cuidadores informais, porque é outra área também em que necessariamente também sentimos que existe uma lacuna muito grande do ponto de vista das respostas para essa franja da população. E de uma forma, diria, ainda mais transversal, um tema que tem estado muito na ordem do dia, por exemplo, no âmbito do apoio à população sem abrigo, no trabalho que temos desenvolvido em articulação com as outras estruturas sociais que existem no nosso concelho, essa é uma das áreas que também temos tentado, de uma forma mais clara, intervir para criar respostas complementares. Portanto, é uma matéria, obviamente, muito premente, os números são públicos, falava-se, não sei se estarei a ser muito preciso, em cerca de 20% da nossa população que estará com algum tipo de patologia ligada a esta área. Seguramente que, como em relação a outras áreas, esses números pecarão por defeito e isso, obviamente, que é algo que nos deve preocupar e nos deve mobilizar a todos para criar cada vez melhores respostas, para identificar boas práticas, para trabalharmos em conjunto. Acho que é também para isso que estas celebrações servem e eu fico muito satisfeito que esta, em particular, tenha decorrido na cidade de Braga. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Partilhamos agora a mensagem da Sra. Ministra da Saúde, Dra. Ana Paula Martins, que por compromissos profissionais e não podendo estar hoje aqui conosco, preparou um pequeno vídeo que iremos transmitir. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULS de Braga, Dr. Domingos Sousa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, Professor Miguel Xavier, Excelentíssimo Sr. Presidente da Coordenação do Norte das Políticas de Saúde Mental, Professor Pedro Morgado. O país tem em curso uma profunda reforma da saúde mental. Precisamos de dotar o país de capacidade de resposta aos problemas que impactam as populações e precisamos de honrar os direitos das pessoas com doença mental e também dos seus cuidadores e familiares. O Governo dá à reforma que está em curso a máxima prioridade e assume com relevância a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e o trabalho que está a ser realizado pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Estamos em sintonia com a estratégia que está a ser seguida e que se orienta por compromissos internacionais, equipas multidisciplinares na comunidade, desinstitucionalização,
reabilitação psicossocial e articulação com os cuidados de saúde primários. A recente criação de centros de responsabilidade integrada constitui uma outra aposta na melhoria do acesso, na proximidade dos cuidados e na satisfação dos profissionais. Uma vez terminado o projeto piloto em curso, é nosso intuito alargar este modelo organizativo a outros serviços locais de saúde mental de todo o país. Ao mesmo tempo, precisamos de dar mais e novas oportunidades aos cidadãos. Precisamos de promover a saúde e prevenir a doença. É nesse contexto que hoje festejamos o Dia Mundial da Saúde Mental, este ano dedicado ao tema da saúde mental no local de trabalho. Precisamos cada vez mais de passar uma parte importante da vida no nosso local de trabalho, com um impacto muito significativo na nossa saúde mental. Sendo uma fonte importante de bem-estar e realização, o trabalho pode associar-se também a situações de stress, de absentismo, de burnout, que devem cada vez mais ser prevenidas, com a participação de todos, dos trabalhadores, dos coordenadores, dos empresários e dos empregadores. Temos todos de nos envolver na transformação dos locais de trabalho em locais inspiradores de bem-estar. É um grande desafio, mas teremos que vencer. Muito obrigada a todos. Esperamos que este evento tenha inspirado todos os presentes e promovido uma reflexão em torno da saúde mental. Reunimos hoje as visões de diversas áreas, partilhamos, discutimos e promovemos práticas promissoras. Agradecemos por isso a presença de todos.